E os contribuintes com débitos tributários têm até o dia 31 de julho para aderir ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado, o Refis. Como a questão está judicializada, o governo não pode dar certeza sobre a probabilidade de mais um adiamento do prazo. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o secretário de Fazenda de Mato Grosso, o Rogério Galo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Também boa tarde a todos que nos assistem. De fato, estamos bastante preocupados aí com o Refis. Também viemos aqui passar um recado a todos os contribuintes do Estado. Secretário, o governo ele vai insistir aí para que o Refis ele continue acontecendo depois de 31 de julho? Sim, Lúcio, nós temos uma preocupação grande porque essa é uma ação que não é uma ação de governo, não é uma ação do governador. Esta é uma ação de Estado. Os programas de parcelamento com benefícios àqueles devedores, né, empresários ou pessoas físicas que devem IPVA, por exemplo, e vêm compor com o Estado, é uma ação permanente do Estado, né? Inclusive é estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça para não judicializar as questões que tratam com o direito tributário, para você não atabalhoar aí os caminhos do Poder Judiciário com milhares e milhares de processos judiciais. Então, assim, é uma ação estruturada de Estado, que envolve o Poder Judiciário, envolve o Poder Executivo e, com certeza, aí, em benefício da população. Então, nós temos uma convicção de que isso não traz qualquer benefício eleitoral à figura do governador. É uma ação, portanto, de Estado, que inclusive a lei foi aprovada no ano passado e que já revogou uma lei que vinha anteriormente. Esse Refis, só para você ter uma informação, está desde 2015 vigente. E antes de 2015 você tinha outros parcelamentos. Então nós entendemos que essa não é uma ação pontual, eleitoreira, para que efeito de suspensão pela Justiça Eleitoral. O PDT ingressou com uma medida, com uma representação, entendendo que isso aí traria benefícios ao governador, né? E então aí houve um entendimento que não poderia haver essa prorrogação para além do dia 31 de julho. Então a notícia que eu trago, assim, a gente lamenta essa decisão, respeitamos a decisão da Justiça Eleitoral, recorremos dela, apresentamos os nossos argumentos, dizendo que isso não desequilibra o pleito eleitoral que se avizinha, mesmo porque nem candidaturas ainda temos. Então nós confiamos que a Justiça Eleitoral possa fazer uma apreciação e entender que essa é uma ação de Estado, é uma ação permanente de Estado, junto com o Poder Judiciário, inclusive, porque se nós não fizermos essa cobrança e abrir essa possibilidade para os contribuintes virem, só para você ter uma ideia, Lúcio, nós temos em torno de 600 mil pessoas que estão inscritas em dívida ativa, que podem ter aí, então, a ação judicializada no Poder Judiciário, né, Secretário, com a execução fiscal. De janeiro para cá, o Estado conseguiu arrecadar quanto com esse Refis? Nós já arrecadamos em torno de 300 milhões de reais, Lúcio. Esse é o outro ponto, o outro viés, né? No momento de recuperação fiscal, assim como para as empresas é importante você ter programas de parcelamento que estimula que as empresas se regularizem, também é importante para o Estado, não para governos, para o Estado manter o equilíbrio fiscal e rumar para o reequilíbrio fiscal, a gente ter também uma fonte de arrecadação adicional, que é a recuperação desses créditos que já estavam perdidos, né? Muitos deles já inscritos em dívida ativa. Então você tem duas pontas aí, uma relacionada ao Estado, que precisa muito desses recursos eventuais que entram dessa recuperação de crédito tributário, mas também os empresários que precisam ter uma oportunidade de se regularizarem. Tanto é verdade que a FEComércio, eu vi uma nota ontem, a CDL, a Federação das Associações Comerciais soltaram uma nota lamentando aí, respeitando a decisão da Justiça Eleitoral, mas lamentando que essa questão tenha ido para o campo eleitoral, porque não tem absolutamente nenhum problema em relação a esse ponto, conforme eu já disse aqui. A gente lamenta que essa questão seja partidarizada e, consequentemente, traga prejuízos ao empresariado, às pessoas que têm algum débito com o Estado, mas também que tragam prejuízos aí ao Estado de Mato Grosso, é isso que nós estamos tratando. O senhor assumiu a Secretaria de Fazenda no início de janeiro. Nesse primeiro semestre, de janeiro a junho, qual foi o comportamento da arrecadação estadual? Aumentou?
Lúcio, nós tivemos aí no ICMS, conforme era um compromisso meu, assumido com o governador e com a população aí do estado, de trazermos, recuperarmos crédito tributário sonegado, né? Um grande combate à sonegação, dando continuidade ao trabalho que a gente fez na Procuradoria-Geral do Estado. Então, assim, nós estruturamos diversos mecanismos ali na Secretaria, inclusive fortalecemos o núcleo de inteligência fiscal, estamos trabalhando em conjunto com o CIRA e também trabalhando muito fortemente no trânsito, né? Trabalhando na fiscalização do trânsito, seja nas nossas fronteiras, nos nossos postos fiscais, fortalecendo os nossos postos fiscais, mas também fazendo uma fiscalização dos movimentos que existem de mercadorias dentro do estado de Mato Grosso. Então nós tivemos sim, de lá para cá, um incremento na arrecadação do ICMS, que é o nosso principal tributo, também no IPVA houve uma melhora na arrecadação do IPVA. Qual o percentual desse incremento, secretário? Até antes da greve dos caminhoneiros, nós estávamos em torno de 5%. Né, de incremento na arrecadação do ICMS. Infelizmente, a greve dos caminhoneiros não foi segredo para ninguém, foi divulgado aí recentemente uma pesquisa do IBGE. Nós tivemos, Mato Grosso foi o estado que mais sentiu na produção industrial. Nós tivemos uma queda na produção industrial naquele período de junho, ali, de final de maio, início de junho, de quase 25%, Lúcio. Foi o estado que mais perdeu. Quando você não tem produção industrial, você não tem consumo de energia elétrica. Sem consumo de energia elétrica, cai a nossa receita de ICMS. Então nós tivemos sim problemas na nossa receita nesse mês de julho, em função de um evento que não prejudicou apenas ao Estado, prejudicou a sociedade como um todo. A gente conversa muito aí com o setor empresarial, sobretudo com o setor industrial, e nós percebemos que muitas cidades e muitos setores foram bastante atingidos. Então isso aí prejudicou um pouco a nossa performance. Mas estamos aí, inclusive agora, Lúcio, com uma operação, e ela é uma operação, eu digo, de caráter permanente, de fortalecimento... E é de combate, essa operação é de combate à sonegação nas fronteiras de Mato Grosso, com Mato Grosso do Sul e Goiás. Perfeito. O foco, os combustíveis. 85% da nossa movimentação, Lúcio, em termos de mercadorias, né, de produtos e mercadorias que se referem ao recolhimento, à incidência do ICMS, elas se dão com Goiás, né? E aí com Brasília e Goiás, e com o Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul. Então nós estamos concentrando aqui as nossas forças, com o nosso efetivo da fiscalização, nos 4 postos fiscais, né? De Barra do Garça, de Alto Araguaia, em Tiquira, que ali é o Correntes, e aqui o posto Flávio Gomes. Com o apoio da Polícia Militar, fundamental o apoio da Polícia Militar, porque existem muitos caminhoneiros que furam o bloqueio da fiscalização tributária, e ali nós estamos agora com o apoio das viaturas, e nós já estamos identificando muita sonegação, né? Mato Grosso tem uma carga tributária que não está entre as mais altas, nós temos um sistema tributário que cobra pela entrada, mas infelizmente ainda nós temos muita sonegação. E há muita sonegação, inclusive denunciada pelo Sindicato dos Combustíveis, né? Dos empresários dos combustíveis, dos postos, sobretudo de Goiás para cá, vinda de óleo diesel sem o recolhimento do ICMS para Mato Grosso. E nós estamos muito atentos a isso e estamos lá com uma barreira, um efetivo bastante forte e já trabalhando desde segunda-feira. E aos sonegadores fica o recado. Essa ação é uma ação de caráter permanente. De agora para frente, nós estruturamos essa ação e vamos trabalhar permanentemente junto com a Polícia Militar para que nós tenhamos condição de trazer esses recursos que escapam dos nossos bolsos, bolso do Estado de Mato Grosso, do contribuinte, daquele que paga seus impostos, e escapam também, Lúcio, daquelas pessoas que mais precisam. Que dinheiro arrecadado a menos no ICMS, 25% do ICMS vai para a educação e 12% vai necessariamente para a saúde. Então esses sonegadores, eles prejudicam fortemente a saúde, a segurança e, não tenha dúvida, a educação também. Secretário, só para a gente encerrar, os números da economia, especialmente da receita e da despesa de Mato Grosso, já não é que vão fazer, já estão fazendo parte do debate eleitoral. O ex-prefeito Mauro Mendes, pré-candidato ao governo, fala aí numa dívida de curto prazo de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Então, essa questão vai fazer parte da discussão. Como que chegou nesse número? Tudo bem, o senhor chegou faz pouco tempo na secretaria, chegou em janeiro. Bom, primeiro, mas como chegou nisso? Primeiro nós temos que desmistificar, né? Esse número hoje ele não é real, né? Nós viramos o ano com 2,8 bilhões de restos a pagar, sendo 1 bilhão e 700
de restos a pagar processados, que são aqueles restos a pagar que estão prontos para pagamento, e 1 bilhão de aqueles que ainda não estão aptos para pagamento. Desse valor, Lúcio, aí nós vamos decompondo esse valor para desmistificar o cidadão que está nos ouvindo, para que ele possa compreender a realidade do Estado. 700 milhões eram da folha de pagamento, que a folha ela é liquidada em dezembro, mas ela pode ser paga até o dia 10 do mês subsequente. Então, como você muda de exercício, isso fica inscrito como restos a pagar. Então, do 2,8, você tira 700, fica 2,1. Nós já pagamos 700 milhões para outros credores. Então isso aí já cai para 1,5 bilhão. E já pagamos, e tem outros 600 milhões que são operações de crédito. Quer dizer, que são restos a pagar que viraram, mas são de investimentos. Por exemplo, uma estrada que está sendo feita, ela tem uma operação de crédito do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que tem dinheiro lastreando. Então não é uma dívida sem lastro, é uma dívida com lastro. Essa dívida, decompondo aqui, nós temos hoje de dívida em torno de 450 a 500 milhões de reais. Se nós pegarmos essa dívida de hoje, que virou de 2017 para 2018, e compararmos, aí é importante fazer essa comparação, nós estamos nesse momento agora. Com o que ficou lá no final do governo Silval Barbosa. 2014, se você comparar, aí o número não pode impactar. O que tem que impactar é sobre a receita corrente. Se você pegar esse valor que nós devemos hoje, em torno de 400 a 450 milhões, que estão prontos aí para pagamento e que nós estamos discutindo com os nossos fornecedores, e dividir pela receita corrente líquida, nós vamos ter um percentual de 3% daquilo que nós temos de receita, que é a mesma relação que tinha no governo passado, em 2014. No governo do Silval Barbosa. Então veja, nós temos uma situação em que o governador adotou as providências cabíveis no seguinte sentido. Tivemos, primeiro, um governo que enfrentou uma terra arrasada no estado de Mato Grosso, enfrentou com muita contundência a corrupção, nós conseguimos economizar nisso 1 bilhão de reais. Esse valor que nós devemos hoje, de 400 milhões, seria de 1 bilhão e 400 se não tivesse sido adotado todas as auditorias que foram feitas. E, para além disso, também foram adotados aqui todos os mecanismos para que nós tivéssemos condição de chegar, mesmo num período em que houve 25% de inflação, com o mesmo custeio que tínhamos em 2014. Então, quer dizer, houve uma economia aí, Lúcio, em torno de 1,5 bilhão de reais. Hoje nós temos, para comparar, o que nós devemos é em torno de 450 milhões de reais, depois de enfrentarmos toda essa crise e de adotarmos umas medidas de saneamento da corrupção e de gastos desnecessários, proporcionalmente é a mesma dívida. Hoje eu estou falando, no dia 25 de julho, é a mesma dívida em termos percentuais que era em 31 de dezembro de 2014, comparando-se com a receita corrente líquida. É isso que tem que ficar claro. Embora tenhamos enfrentado todos os esquemas de corrupção e enfrentado a pior crise que o país já atravessou. Em 2015 e 2016, nós caímos 7% no nosso produto interno bruto brasileiro. Então, é importante que isso aí afetou, inclusive, a quem está lá em casa. São os empresários, afetou a todos nós e afetou também o Estado. Mesmo com tudo isso, ainda nós temos umas finanças que estão controladas, óbvio, e que medidas, certamente, devem ser ainda ajustadas para conter o gasto público. Mas muito foi feito. Só não vai ter tempo da gente perguntar aqui sobre os elogios de Mauro Mendes ao secretário Rogério Galo. Fica para uma outra oportunidade. Que ele elogiou o senhor. É um amigo, trabalhei com ele por 4 anos na prefeitura. Estou agora com o governador Pedro Táxi, sou secretário de Fazenda e sou leal ao meu grupo. Secretário, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio.